Olá, eu sou Joadir e mais uma vez aqui com os resumos da saga Operação Cavalo de Troia. Hoje, 24 de dezembro de 2023, um domingo, eu estou gravando o vídeo número 40 da série O Gigante da Galileia. Eu quero fazer um aviso para aquelas pessoas mais sensíveis. O vídeo de hoje é baseado num texto, um dos textos mais polêmicos, talvez, do Diário do Americano, transcrito para os livros, né, por J.J. Benítez. É que fala do nascimento de Jesus, né, e fala de toda aquela vida antes do nascimento e tal, e contradiz, particularmente, os escritos de Lucas, dos evangelistas Lucas e Mateus. Então, em razão disso, eu estou avisando, caso você não queira assistir o vídeo, ou não queira assistir o vídeo agora, hoje, né, dia que antecede o 25, né, onde se comemora o nascimento de Jesus, né, onde a festividade e tal, e você fica à vontade, claro, para fazer suas críticas, se quiser, fazer seus comentários, e também para não assistir o vídeo. Esse é um aviso que eu estou fazendo. Bom, dito isto, como que Maria, que o nome verdadeiro é Miriam, né? Miriam, Maria, o nome era, na realidade, era Miriam. Ela conheceu José quando José era carpinteiro e construtor. Ele estava fazendo um trabalho na casa do pai dela, senhor Joaquim. E ela tinha, nessa época, 11 anos. E ela foi levar água para José e teve ali uma atração mútua naquele momento. Então, para informar aqui, a mulher naquela época, ela, a partir dos 12 anos e meio, com a primeira menstruação, ela já era considerada mulher, apta para casar. Ou seja, para sair de um dono para outro dono. Essa que era a verdade. A mulher não tinha direito a nada. A mulher, ela não tinha muito valor. Não tinha nenhum valor naquela época, né? Já falei isso várias vezes. E é isso. Então a mulher, depois de 12 anos e meio, podia se casar. E podia ficar noiva e tal. É isso. Então, logo se namoraram, né? E no mês de março do ano 8, antes da era cristã, ou 746 no calendário romano, eles se casaram. Maria estava aí com 13 para 14 anos. E é interessante informar que quem pagava o dote ao pai era o noivo, né, no caso, ou o pai do noivo, né? No caso foi José que pagou. Ele pagou 50 shekels. Ou shekels, não sei, shekels. A moeda israelense hoje, o shekel israelense, ela vale R$1,36. Então ele pagou 50 shekels, ele pagou R$67,86. Ou seja, o shekel valia mais do que o nosso real, né? Lá o shekel é israelense. Talvez naquela época valesse um pouco menos, mas hoje lá o shekel israelense vale isso aí. Bom, então ele teve que pagar R$50 pelo dote da Maria e também os móveis, né, da casa e tal. Maria, portanto, tinha 13 anos quando entrou em casa de seu esposo, e este com 21 anos. José tinha 21 anos e Maria 13. Era normal isso. Então eles tinham, a lei permitia que no momento que ele ficou noivo, né, bem antes, digamos assim, chama aqui que os esponsais. A lei permitia até
que tivessem relação sexual antes do casamento em si, antes da bodas em si. Era uma lei que a mulher não tinha valor mesmo, então não tinha isso, entendeu? Então, para fixar bem, março do ano -8, ou seja, 8 antes de Cristo, foi quando elas se casaram. Como é que o cientista teve essa conversa com Maria, com a mãe de Jesus? Depois que Jesus morreu, ela foi levada, né, lá para a casa do João Zebedeu, o evangelista. E depois o cientista também foi convidado pelo João e foi lá. Lá encontrou a Maria e algumas mulheres e tal. E ele conseguiu ali ter uma conversa longa, muito longa, com mais de 3 horas com a Maria. No dia seguinte, numa manhã, né? Eles conversaram ali bastante. E ele conseguiu muitas informações. Hoje eu vou falar sobre o nascimento de Jesus, né? Então ele fala aqui também como é que o marido dela morreu, como é que José morreu. Ela tinha a data exata. Primeiro ela fala, ele pergunta como é que era José, né? Como é que era o pai de Jesus, o pai terreno de Jesus. E ela fala, era um homem de suaves maneiras, moreno, de olhos negros, forte e incansável trabalhador. Seus antepassados, abre parênteses, pai, avô, bisavô, etc., fecha parênteses, foram carpinteiros, contratistas, construtores e ferreiros. Então ele seguiu essa mesma profissão aí, que vinha já em tradição de pai passando para filho e tal. E ele seguiu isso aí. E depois também ensinou Jesus a essa profissão. Ele morreu exatamente no dia 25 de setembro do ano 8 antes da era cristã, ou ano 746 do calendário romano. Jesus estava com 14 anos. Então, em vídeos que eu irei publicar no futuro, a partir daí Jesus teve que assumir o compromisso da casa e teve que fazer vários tipos de trabalhar em vários lugares, mas isso aí é outro assunto. Então Jesus tinha 14 anos quando o pai dele morreu. Então ele morreu dia 25 e foi sepultado na tumba da família. Por coincidência, havia vivido 36 anos, exatamente a idade de Jesus quando Jesus morreu. E José não era da linha de Davi, não era da descendência de Davi. E quem era ela? Maria. Ela explica aqui, porque ele pergunta. Ele faz uma pergunta aqui. Ele perguntou se José era da linha de Davi. Ela falou que não. E ela se assusta com aquilo e fala, como é que você sabe isso? E ele fala, não, é porque escuto falar e tal. E então, o que ele faz? Mudou ali o assunto, né? E ela fala, não é. E ela explica que José vem de uma linha seguinte. O avô paterno, que for adotado por um tal Zadok, que esse sim era descendente direto de Davi. Então, o avô paterno de José vinha da família de Zadok, da família do avô dele. O avô dele tinha sido
adotado por um tal de Zadok, que esse era da linha de Davi. Agora Maria não. Os descendentes... Maria era direta, né? Era descendente direto de Davi. Então quem vinha da linha de Davi, fala Jesus filho de Davi, na verdade, a descendência era de Maria. Ele fala aqui, na realidade, a autêntica descendente direta do rei Davi era a senhora Maria, mãe de Jesus, né? Ele começa a chamar, nessa conversa, ele trata a mãe de Jesus de senhora. Sua linhagem, segundo me explicou, perdia-se na mais remota nobreza. Então ela vinha de uma família nobre, a Maria. Maria era muito bonita, tinha cabelos muito pretos. Ali, naquele encontro, ela estava com o cabelo descoberto. Ele pôde ver, inclusive, como é que ela penteava o cabelo. Cortava exatamente no meio, o cabelo muito preto, e ela tinha olhos verdes lindos. Maria era aos 50 anos, ela era uma mulher muito linda. E tinha uma voz firme, voz grossa, firme. E não era essa... Nós temos uma imagem, foi passado para nós desde criança, né? De uma santa ali carregando um bebê. A gente olha, vê ali uma certa fragilidade naquelas artes dos artistas, né? Aqueles quadros. A gente vê ali uma certa fragilidade. Muito pelo contrário. Maria era uma mulher muito forte e determinada. A determinação dela foi que levou ela a viajar com o José com 9 meses. Depois eu falo sobre isso. Então ela era bem diferente do que os padres, pastores e tal falavam sobre ela, entendeu? Falava aqui, ó, que ela tinha a etiqueta, né? Botavam a etiqueta nela como tão absurdas e tão pouco reais, como as de virgem permanente, mulher submissa, repositório de virtudes humanas e divinas, corretentora, mediadora entre Deus e o gênero humano, concebida sem pecado original, e sei lá quantos mais elogios, mais duvidosos atributos, né? Então ele estava ali conversando com Maria, e ele, como cientista, como médico e como conhecedor da vida no século XX, experimentado que era um major da Força Aérea Americana, e ele foi decifrando ali a personagem tão conhecida nossa, Maria, mãe de Jesus. Então ela era uma hebreia, inteligente, mas como qualquer ser humano, com defeitos e limitações. Normal. Ela respeitava todas as crenças e credos, mas também era teimosa e obstinada. Essa postura lhe valeria mais de um desgosto, em especial durante a juventude de Jesus. Isso aí eu falo em outros vídeos. Quanto a seus dotes como dona de casa e mulher previdente, qualidade forjada na angustiosa situação econômica em que ficou a família com a morte de José. Então, quando o marido morreu, né? Mas somente o marido trabalhava, lógico. Quando ele morreu, Jesus teve que assumir a casa, e ela tinha um pombal. E era considerada, ela conhecida inclusive por causa desse pombal que ela tinha, era conhecida como Maria das Pombas. Porque esse pombal era para vender aqueles animais para o sacrifício lá no templo. Então se virava de qualquer maneira. Ele fala aqui, ó, o cientista muito cuidadoso, é claro, porque ela estava preocupada com aquelas perguntas
que o cientista, que ela mal conhecia, né? Foi apresentado a ela por João, né? E ela mal conhecia. Era o primeiro contato que ela estava tendo. Então ela ficou meio desconcertada, meio assim, pensando por que daquelas perguntas. E ele fala: fiquei sabendo também de um acontecimento prodigioso ocorrido antes do nascimento de Jesus. Aí ela fala: do anjo? Refere-se ao anjo? Perdoa minha incredulidade. Ele fala. Mas, aí ela responde: entendo, Jazão. Não é a primeira vez que alguém duvida de mim. É claro que muitas pessoas duvidaram dela na época, né? Quando foi? Ele, com muito cuidado e tal, quando foi que aconteceu? Ela fala que uma tarde, por meados do 8º mês, esse 8º mês é novembro. Ele fala aqui, é o mês de novembro. Aí ele pergunta: recorda o dia exato? Ela fala: não recordou o dia exato. Ele aqui fala aqui que pareceu curioso para ele que uma mulher não guardasse na memória uma data tão notável. Então ela fala aqui: eu encontrava-me na casa de Nazaré, ocupada nas tarefas domésticas. José não tardaria a voltar. De súbito, ao lado de uma mesa baixa de pedra, o vi. Era um jovem muito formoso, todo circundado por uma luminosidade. Disse chamar-se Gabriel. Aí o cientista fala: tenho grande interesse em saber o que te disse com exatidão. E Maria fala: suas palavras foram, abre aspas, venho a mandado daquele que é meu mestre e a quem deverás amar e manter. A ti, Maria, trago boas notícias, já que te anuncio que tua concepção foi ordenada pelo céu. Em pouco serás mãe de um filho a quem chamarás Jesus, né? Yahvé salva, Yoshua, etc. E é Oxu, Jesus. E inaugurará o reino dos céus sobre a terra e entre os homens. Disto fala tão somente a José e a Isabel. Ela fala, não fala para ninguém mais, só para José e Isabel, só para o seu marido e para Isabel, sua prima. Sua parente, a quem também eu apareci, e que logo dará à luz um menino cujo nome será João. Isabel prepara o caminho para a mensagem da libertação que teu filho proclamará com força e profunda convicção aos homens. Não duvides de minha palavra, Maria, já que esta casa foi escolhida como morada terrena deste menino do destino. Recebe minha bênção. O poder do mais alto te sustentará. O Senhor de toda a terra estenderá sobre ti sua proteção. Fecha aspas. Essas foram as palavras do anjo Gabriel, segundo a própria Maria, segundo o diário da saga Operação Cavalo de Troia, o diário do americano, do major americano, né? Então, ele ficou perplexo, né? Porque aquelas palavras nada tinha a ver com os escritos de Lucas e Mateus, né? Que mencionam essa parte aí do anjo e tal, principalmente Lucas, né? Porque Lucas não conheceu Maria, porque Maria deve ter morrido, a mãe de Jesus deve ter morrido no ano 30, no mesmo ano que Jesus morreu. Jesus morreu em abril, ela deve ter morrido também, bem para lá, não tem a data exata, aqui não foi falado isso. O cientista não precisou a data exata que ela morreu, mas possivelmente
Morreu no ano 30, ele diz. E o Lucas não conheceu Maria. E não conheceu nem Jesus. Então, ele escreveu essas coisas baseado nas coisas que ele ouviu e que ele captou ali, que ele investigou e tal. Então, as datas, nada coincidiram com o que Lucas fala, né? O anjo apresentou-se a Isabel nos últimos dias de junho desse mesmo ano, -8, que era 8 a.C., 746, que eu já falei, no calendário romano. Quer dizer, quando o enviado celeste apareceu pela segunda vez a Maria, Isabel estava de 5 meses. Por isso que João é mais velho do que Jesus 5 meses. Porque João nasceu em março e Jesus nasceu em agosto. João nasceria a 25 de março do ano seguinte, ou seja, 7 a.C., ou 747 do calendário romano. Já falei sobre isso. Isso é história com H, não é apenas Cavalo de Troia que fala isso. Seja como for, fala o cientista, com toda a delicadeza que fui capaz, insisti no íntimo assunto de sua virgindade. No momento da aparição do anjo, a resposta foi categórica. Então ele insistiu na virgindade, se ela era virgem no momento em que o Gabriel apareceu. Essa foi a pergunta que ele fez. E a resposta da mãe de Jesus: naturalmente que estava casada com José, e naturalmente que mantínhamos relações conjugais normais. É claro, eles eram judeus, e era muito normal ter a casa cheia de filhos. Se a casa não tivesse filhos, era considerado que aquele casal era amaldiçoado, para você ter uma ideia. Então, tinha a casa geralmente os casais tinham muitos filhos. E era normal isso. Então, teve uma vida normal. Se casou, teve uma vida normal. Quando o Gabriel chegou, ela já não era mais virgem, claro. Ela fala aqui, naturalmente que estava casada com José e naturalmente que mantínhamos relações conjugais normais. É óbvio. Então, ela não podia compreender, claro, a razão daquelas perguntas. Por quê? Porque ela não tinha noção do futuro que ia ser escrito sobre os evangelistas, e iam escrever sobre eles, sobre Jesus, sobre Maria e tal. Ela não tinha noção disso, claro. Nada disso tinha acontecido, né? Então, ela estava ali abismada com aquelas perguntas. Mas como o cientista era o cientista, uma pessoa muito inteligente, foi levando, né, e conseguindo as respostas da Maria durante a conversa que levou umas 3 horas, mais ou menos. Então ele pergunta, e qual foi a reação de José diante do anúncio do anjo? E quando o marido chegou, ela falou, né? Então, como é que alguém que está trabalha o dia inteiro, e chega em casa, a mulher fala que recebeu um anjo, e esse anjo disse que ela ia ter um filho. É uma coisa meio absurda, né? Mas ele acreditava muito nela. Ele tinha muita confiança nela. E ele segurou essa barra. Então ela esperou, né? Esperou ter certeza que estava grávida realmente. Então ele fala aqui, ó. Meu esposo sempre teve grande confiança em mim, como era de esperar. Porém, sentiu-se mal, desassossegado, não conciliou o sono durante dias. É claro. Né? Então ele ficou perturbado ali.
Então ele teve um sonho. Gabriel foi lá, porque ele já desejava, inclusive, ignorar a esposa dele. Já estava na mente dele isso. E o anjo captou isso, óbvio. E o anjo apareceu a ele em sonho. Gabriel, que hoje nós conhecemos, quem estuda os arcturianos aí, conhecemos o Gabriel como o arcanjo Gabriel. Se ele fala, o cientista finge se espantar com aquilo, né? Ela fala, sim, uma noite despertou sobressaltado e contou-me que um brilhante mensageiro, quer dizer, o cara tinha sempre uma luz, né? Gabriel aparecia sempre todo brilhoso, sempre aparecendo aquelas luzes ali. É normal isso, né? Tudo que a gente viu sobre anjos, a gente vê isso, uma luz. Abre aspas aqui, o anjo falando para ele. José, te apareço por ordem daquele que agora reina no céu. Recebi a incumbência de dar-te instrução sobre o filho que Maria vai ter, e que será uma grande luz neste mundo. Nele entrará a vida, e sua vida será a luz da humanidade. Por agora, ficará entre seu próprio povo. Este, porém, o aceitará com dificuldade. A gente viu isso. A todos aqueles que o acolham, revelar-lhes-á que são filhos de Deus. Fecha aspas. Então, é a mensagem de Jesus, que Jesus pregou exatamente isso. Que todos eram filhos de Deus, todos eram irmãos, né? E que todos deviam se amar. Essa foi a mensagem dele. Que não foi aceita, né? E por isso ele morreu. Não foi por isso que ele morreu, mas uma das coisas que foi contra, né? Então, Mateus, no capítulo 1, também fala diferente. Tá aqui, né? Bom, é só você pesquisar depois na sua Bíblia o que fala Mateus e o que fala Lucas em relação a essas coisas. Então aqui o cientista é categórico. A passagem em questão está cheia de possíveis manipulações, entre aspas, seja do próprio Mateus, seja dos que copiaram sua versão original, a aramaica, que, como eu já disse, se perdeu. Então a versão que a gente tem hoje, na Bíblia, a versão que a gente, a base, né, do escrito do Evangelho de Mateus, é em grego, e ele falava o aramaico. Portanto, essa primeira versão se perdeu. E a gente não tem como provar, mas ao que tudo parece foi manipulado, tá? Foi modificado e tal. Mas isso aí é outra história. Se bem que, falando, o Mateus escreveu essas coisas, o evangelho dele, por volta de 30 anos depois que Jesus morreu. Então muita coisa realmente se perdeu, ou ele não se lembrou, ou que foi modificado. Então ele pergunta pela reação em sua família. O que disse? Meus 2 irmãos, ela tinha 2 irmãos e 2 irmãs. Meus 2 irmãos, minhas 2 irmãs e toda a minha família receberam a notícia com ceticismo. Nenhum deles acreditou que meu filho fosse o Messias esperado. Claro, isso é óbvio, né? Principalmente os parentes não acreditam em nós. Tanto é que ele teve que ir para Galiléia, né? Para poder ser o que ele foi, né? Então, o tempo todo eles pensavam que Jesus seria um líder libertador político. Nada disso. Isso tudo foi forçado também, foi insistido que Jesus assumisse essa posição de guerreiro, libertador, soldado, libertador, general e tal, e nada disso, ele não veio para isso. Seu papel podia ser qualquer um, não o de libertador do povo de Israel.
Libertador, sim, mas de outra ordem. Zacarias, o pai de João, era sacerdote. Isabel, a mãe, estava entroncada em um dos grupos mais prósperos do ramo de Maria. Ela era prima distante de Maria, né? Ainda que estivesse casados havia anos, certos problemas, aos quais aludirei oportunamente, haviam frustrado a tentativa do casal para ter filhos. Eles tentavam, mas não tinha filhos. E esse foi uma dádiva, né? E que ele levou aos quatro cantos do mundo essa informação. A aparição de Gabriel a Isabel deu-se, como eu já disse, fala o evangelista, nos últimos dias do mês de junho do ano 8 antes da nossa era. Maria e José estavam casados fazia mais de 3 meses. Que disse o anjo a Isabel? A aparição foi ao meio-dia. Disse-lhe Gabriel, abre parênteses, abre aspas. Enquanto teu marido, Zacarias, oficia diante do altar, enquanto o povo reunido reza pela vinda de um Salvador, eu, Gabriel, venho anunciar-te que logo terás um filho, que será o precursor do Divino Mestre. Chamá-los-á João. Crescerá consagrado ao Senhor teu Deus, e quando for maior, alegrará teu coração, pois que levará almas a Deus. Ele batizava as pessoas, né? Anunciará a vinda daquele que cura a alma de teu povo e o libertador espiritual de toda a humanidade. Ele vai anunciar a vinda de Jesus, claro. Maria será a mãe desse menino e também aparecerei diante dela. Fecha aspas. Essa foi a palavra do anjo Gabriel a Isabel, mãe de João o Batista. Eu vou fazer um vídeo exclusivamente falando sobre João. Então ele fala aqui que se o anjo também tinha se apresentado a Zacarias e tal, ela fala que não. Tem na Bíblia que o anjo se apresentou a Zacarias e ele perdeu a voz. Isso não aconteceu. A Zacarias, e ela fala, Zacarias que eu saiba não, que eu saiba não apareceu a Zacarias, só o marido, só ao José, né? E é certo que ele não ficou mudo. Aqui contradiz o Lucas novamente, né? Certo que ele não ficou mudo. Zacarias jamais padeceu desse mal. Desculpa aqui, voltando, é uma pergunta que o cientista faz. É certo que ele não ficou mudo? Ela fala, Zacarias jamais sofreu desse mal. Ou, ele fala, o cientista, ou os evangelistas se haviam deixado levar pela imaginação, ou suas pesquisas haviam sido mal conduzidas. Tem muitas informações, além da que eu estou falando, mas está no volume 2 de Cavalo de Troia, a partir de 450, mais ou menos, em diante. Tudo isso que eu estou contando aqui. João nasceria em Judá, em 25 de março do ano 7 a.C. A alegria de seus pais foi indescritível, e ao 8º dia prescrevia a lei, foi circuncisado. A lei dizia que com 8 anos o menino tinha que ser circuncisado. Então o sobrinho de Zacarias partiria imediatamente para Nazaré com a notícia do crescimento. Ele era um cara do templo lá, né? Ele era um sacerdote e tal, então foi anunciando que era um filho, era uma espera de muitos anos, né? Que eles já vinham esperando filhos. E já eram de certa idade. Então aqui, Maria fala o seguinte,
depois das perguntas que o cientista faz, ela fala aqui, ó, quando se recebeu a cidade a ordem para o recenseamento, meu marido aprontou tudo para viajar para Belém, mas sozinho, sem mim. Eu sabia muito bem que não havia necessidade de eu ir em pessoa para o censo, porque José cuidaria de tudo, né? Ela fala que José estava autorizado a inscrever toda a família. Essa era a sua intenção, mas eu lhe disse que não. Então ela era determinada, como eu já falei anteriormente. Então ela fala, por quê? Porque ela tinha medo de ficar sozinha ali. Estava no 8º mês, no 9º mês já. Já estava no 9º mês de gravidez. Sobretudo, ela tinha medo, sobretudo, que o menino nascesse na ausência. Além do mais, disse com a ponta de malícia, Belém está muito próxima de Judá. E essa era uma excelente oportunidade para voltar a visitar Isabel, a prima dela, né? Então, as mulheres sabem disso, né? A concepção de Jesus, segundo os cálculos aproximados de sua mãe, teve lugar ao redor de 15 de novembro, a concepção. A partida de ambos para a aldeia de Belém se deu ao amanhecer de 18 de agosto do ano -7, ou 747 da era do calendário romano. Quer dizer, haviam decorrido 9 meses. Desde a concepção até aquele dia, já haviam transcorrido 9 meses. Então ela estava às beiras de dar à luz. Corria ao alvorecer de 18 de agosto. O casal dispunha então de uma mula, na qual colocaram as bagagens. A jovem gestante, que estava em véspera de completar 14 anos. Ela ainda não tinha 14 anos. Então ela montou no animal, né, no burro, na mula que eles tinham. Ele botou a Maria lá em cima da mula e ele foi a pé. Então, viajaram durante 2 dias. Então, tinha 3 rotas. Aqui no rodapé, fala que havia 3 rotas. Na Palestina, nessa época, os caminhos que cortavam de norte a sul, tal qual corria de leste a oeste, não eram fáceis. Os caminhos ali nunca eram fáceis. Entre os primeiros havia 3 grandes rotas. A de Cefela, que ia dar na cadeia montanhosa de Carmelo. A do Jordão, que era muito árdua durante os meses de calor. E a mais usada, Samaria, muito escarpada e que os judeus, de estrita observância religiosa, procuravam evitar a todo custo, né? O contato com os samaritanos era motivo de impureza. Eles não gostavam de ter contato com os samaritanos, né? Isso é falado, inclusive, na Bíblia e tal. Então ele escolheu a rota do Jordão. José escolheu a rota do Jordão, que era mais quente, mas para ele era mais segura. Estava com a esposa e tal. Então os pensamentos, em primeiro dia, chegaram ao Monte Giboa. Primeiro dia de viagem, chegaram ao Monte Giboa, ali à margem do rio, acamparam e passaram a noite ali. Lembro-me de que nossos pensamentos e o tema constante de conversação, disse Maria, era o filho que estava para nascer. José continuava censurando minha loucura. Não lhe faltava razão, claro, ela falava sempre do anjo e tal. Não sei o que haveria sido de nós se o pequeno chegasse precisamente ao pé daquela montanha, já pensou? No dia seguinte de madrugada, retomaram a caminhada, almoçaram junto ao monte Sartaba, que domina o Vale do Jordão. E ao anoitecer entraram na cidade de Jericó. Não tiveram problema para encontrar uma pousada. Em 20 de agosto, também ao amanhecer, encetaram a última etapa da viagem. Avistaram Jerusalém cerca de meio-dia.
e depois de visitarem o templo, prosseguiram a caminho para o sul em direção a Belém. A que hora chegaste? O cientista pergunta. Pouco antes do ocaso. Tinha acabado de anoitecer, né? Não havia pousadas disponíveis, continuou Maria. E como a noite já chegasse, dirigimos-nos à casa dos parentes de meu marido. Inútil. Todos os cômodos achavam-se igualmente tomados. Com relação ao censo, né? Então todo mundo estava seguindo ali para Belém e tal. Então iam ocupando casa de parentes, albergues e tal. Então informaram para eles que, devido à grande afluência de viajantes, havia decidido desocupar os estábulos situados no flanco da rocha, justamente embaixo da pousada. Então, o terreno sempre tinha montanha, sempre tinha rocha e tal. E eles escavaram, tinha um estábulo que, ao contrário do que a gente tem, a noção que a gente tem de estábulo, é um galpão, né, de madeira, onde ficam ali os arreios, os utensílios de cavalgadura, de trabalhar na roça, os arados, etc. Fica ali, nesse lugar. Ao contrário, ali não tinha nada disso. Ela fala aqui, ó. Ele faz a pergunta ridícula, né? Para que serviam esses estábulos? Maria observou-me indecisa. Depois, compreendendo que eu era estrangeiro, deu um desconto para tão absurda pergunta. Para que poderiam servir? Ela fala. Para os animais das caravanas e como armazém de grãos. E o que se passou? Aí ela fica... Por que tanto interesse, Jazão? Aí ele fala, interessa-me muito, interessa-me tudo, absolutamente tudo que se relacione com o mestre, o filho dela, né? Aí quebrou a mulher, né? Pois bem, José amarrou a mula no pátio e, carregando a bagagem, roupa, comida e tudo mais, ajudou-me a descer da escada de conduzir. Tinha uma escada que ia até a gruta e tal, eles foram para lá. Era uma gruta, como eu já falei, escavada na rocha calcária. Era uma rocha comum, né? E fácil de ser escavada. Por isso que todo mundo que tinha condições escavava ali para fazer túmulo e tal, e para fazer moradia também. Suponho, o cientista fala, suponho que vos sentireis mal instalados. A senhora abriu seus amendoados olhos verdes e, surpreendida, retarguiu. Por quê? Estás falando do estábulo? Não, filho. Ao contrário, estávamos felizes por haver achado um lugar tão silencioso e agradável. Depois de cearmos, José disse que pensava recensear-se imediatamente. Mas, como já te disse, eu me sentia muito cansada. Então, de repente, começaram umas fortes dores. Meu marido, assustado, deixou o recenseamento para depois. Para ficar com ela, claro. O cientista, que era médico, já falei isso 500 vezes, perguntou, fortes dores? Perguntou, achou que tratava das contrações, né? Sim, ela responde, espantosas. Depois fizeram-se mais atenuadas, mas já não podemos dormir toda a noite. De quanto em quanto tempo se vinham essas dores? Pergunta o cientista. Não me recordo bem, diz ela. Creio que a cada meia hora, mais ou menos. A descrição podia enquadrar-se, aí vem o cientista explicando. A descrição podia enquadrar-se perfeitamente no processo natural de dilatação do canal cervical, cerrado durante a gravidez. Cada uma daquelas contrações pressionaria a parede superior do útero contra o colo uterino, preparando assim o deslizamento do bebê. A natureza, né? Abre parênteses. Como se sabe, normalmente o útero encontra-se firmemente apoiado no fundo da pelvis.
Fecha aspas. Aconteceu então a ruptura da bolsa? Ele pergunta. Não me lembro, filho, ela responde. Já se passaram quase 36 anos. Do que não me esqueço é que eu estava muito assustada. 14 anos, né? Incompletos. Algumas mulheres cuidaram de mim e me confortaram. Uma delas até colou seu ouvido ao meu enorme ventre, estava grandíssima, e me disse que eu via o bebê. Coisa de mulheres. Em que momento chegou a hora? O cientista pergunta. Ao alvorecer comecei a sofrer de verdade, fala Maria. As dores tornaram-se mais intensas e frequentes. Pouco antes da hora sexta, meio-dia, né? Pensei que morria. As dores vinham uma atrás da outra. Ajudaram-me a encurvar as costas e uma das mulheres enfiou-me um lenço na boca, mandando que eu mordesse fortemente. Outras duas me tomaram pelo pulso e me incitavam a empurrar. Deus bendito! Quanto medo passei! Arquejava, gritava e suava. Não te lembraste do anjo? Nem do anjo, nem de nada. Nesse momento, é difícil pensar. E José? Ele pergunta. Ela responde. Ao meu lado, branco como cal, lutava por animar-se. O pobre estava mais aterrorizado que eu. Passou as horas empapando um lenço em água fria e colocando sobre minha fronte. Nem permiti que se separasse de mim. Não permiti que se separasse de mim. Ao demônio com a lei. Então a lei normalmente dizia que o homem não podia assistir ao parto do bebê. Ficava ali e tal. Só quando nascia é que ele ia lá para segurar a criança e tal. E ela fala ao demônio com a lei. Toma conta de mim. Por fim, ali pelo meio-dia, apontou a cabeça. Eu estava no limite de minhas escassas forças. E meu filho veio ao mundo. As mulheres o lavaram e depois de friccionaram com sal, o envolveram nas fraldas e entregaram a seu pai. Aqui no rodapé diz o seguinte: o costume de friccionar o recém-nascido com sal baseava-se na crença que assim a pele adquiria maior firmeza. Quanto ao fato de entregá-lo primeiramente ao pai, constitui todo um rito de reconhecimento e legitimidade. O normal era que, ao receber o bebê, o pai o colocasse sobre os joelhos. Se o avô se encontrasse ali, era o avô que tinha esse direito. Aí o cientista fala, talvez não te recordes, mas quando estivesse em condições de pensar, que foi que veio à mente? Primeira coisa que fiz foi examinar meu Becor. Becor significa filho único. Era lindo, com uma abundante cabeleira negra, enrugadinho como uma passa. Era perfeito e me senti muito feliz. Então aqui, uma parte triste, né, daquela época, aqui entre parênteses, o cientista diz, com a palavra Becor designava-se o primogênito. Se varão, a alegria da família chegava ao máximo. Se era menina, ao invés era recebida com tristeza ou indiferença. Fecha aspas. Fecha parênteses. Jesus, então ele sente uma grande ternura com as explicações da Maria e tal, e fala, Jesus havia nascido como qualquer bebê. Então ele fala que quanto teria dado, né, para assistir
a tão histórico parto. Nenhum dos milagrosos sucessos registrados pelas tradições e pelos evangelhos apócrifos sobre a natividade do Senhor parece correto. Repito, aquele bebê tão especial veio ao mundo como todos nós. Mas não devo esquecer outro dado interessante. A data desse parto. Segundo essas notícias, Jesus de Belém nasceu às 12 horas do dia 21 de agosto do ano 7 antes da era cristã, ou 747 do calendário romano. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Uma data incompreensivelmente esquecida pelos evangelistas e que, com o passar dos séculos, seria fixada no mês de dezembro do ano primeiro. Tudo um duplo erro. Certamente, durante o parto, não houve nenhum animal. Os tradicionais bois e asnos no estábulo. E sinto frustrar igualmente os que sempre acreditaram nas aparições dos anjos e dos pastores das cercanias da aldeia de Belém. Pelas informações de Maria, salvo seus amigos e parentes, nenhuma visita apareceu. O evangelista Lucas, ao que parece, sacou da manga toda essa bela história. Anúncio dos pastores e tal. A única visita que naturalmente deixou confuso o casal foi a dos sacerdotes de Ur. Foi identificado depois, como os magos. Mas isso se daria quando Jesus já contava 3 semanas de vida. E nem foi como narra Mateus, etc, Então eu quero falar aqui do porquê se comemora o Natal, o nascimento de Jesus, no dia 25. Então, quando foi instituída, na institucionalização do cristianismo, lá pelo imperador Constantino, colocou ali como sendo a religião oficial de Roma, o cristianismo. E também, e aí decidiram, que iriam passar a festejar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, que coincidia praticamente com o solstício de verão, onde os dias ficavam mais compridos, Hoje é 24 de dezembro de 2023 e a gente sabe que os dias são mais longos, Então é o solstício de verão. Então eles, para dizer que Jesus era o sol dos sóis, colocaram então, passaram a festejar a data de Jesus, a data do nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro. Então foi por causa disso. Foi o imperador Constantino que determinou isso. Eu quero agradecer a sua presença e desejar muita paz. O ano está se findando e que todo 2024 seja ano de paz, de sucesso e de alegria na sua vida. Compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é muito importante ser compartilhado, até porque, por ser muito polêmico, pode ser que eu tenha uma desagradável surpresa de ele ser censurado. Então compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, porque isso é a verdade dita por alguém que esteve lá e conversou com a mãe do grande mestre Jesus Cristo. Acredite você ou não, a Bíblia, lá em Hebreus 11, ela diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Então, nós crescemos com a fé de tudo aquilo que está na Bíblia. Acreditamos piamente naquilo. Mas
A fé é diferente do conhecimento. Eu vou citar aqui um outro exemplo, já falei já dei alguns exemplos sobre a diferença da fé e do conhecimento. Vou citar aqui um outro exemplo. Na década de 70, de 80, 90 mais ou menos, no programa o Fantástico, aparecia lá um camarada todo vestido de preto, com a máscara preta, fechada também, que designava como Mr. M, ou seja, mágico misterioso. Então esse camarada, ele explicava como que as mágicas aconteciam, como que era feito aquilo ali, como que alguém era decapitado no palco, né? Como que alguém era decapitado, como se cortava uma mulher no meio ali. Aquilo estarrecia a gente, nos circos ou nos programas de televisão. Quantas vezes a gente via aquilo e falava, caramba, como é possível isso? Cortava a mulher, depois juntava novamente, a mulher saía viva. O cara parava a bala na boca, né? Decapitava o cara, daqui a pouco o cara aparecia andando. Então, o Mr. M explicava como tudo isso acontecia. Era assim que era feito. Então, o conhecimento desmistificava aquilo ali. Porque o conhecimento desmantela os mitos e desmascara as mentiras. E é diferente daquele conhecimento que a gente tem desde pequeno e tal, vem crescendo com aquilo, alguém fala, não é assim. Aí explica pra gente como é. Então fica a sua sabedoria, a sua crença e o meu agradecimento por você ter assistido esse vídeo até aqui. Gratidão profunda.